Duzu querença. Duzu lambeu os dedos gordurosos de comida, aproveitando os últimos bagos de arroz que tinham ficado presos debaixo de suas unhas sujas. O homem passou e olhou para a mendiga, com uma expressão de asco. Ela lhe devolveu um olhar de zombaria. O homem apressou o passo, temendo que ela levantasse e viesse lhe atrapalhar o caminho. Duzu olhou no fundo da lata, encontrando apenas o espaço vazio. Insistiu ainda. Diversas vezes levou a mão lá dentro e retornou com o imaginário alimento, que ela jogava prazerosamente à boca. Quando se fartou desse sonho, arrotou satisfeita, abandonando a lata na escadaria da igreja, e caminhou até mais adiante, se afastando dos outros mendigos. Agachou-se quieta e ficou por algum tempo olhando o mundo. Sentiu um início de cãibra nas pernas. Ergueu-se pela metade, acocorando-se de novo. Estava mesmo ficando velha, pensou. Levantou devagar, olhou para trás. Viu os companheiros seus estirados depois do almoço, contemplando o meio-dia. Ensaiou e mudou os passos. Cambaleante e inseguro, feita criança que começara a andar, sorriu da lerdeza e da cãibra, que insistiam, e a perna estava querendo falhar. Ela que não ia ficar ali sentada. Se as pernas não andam, é preciso ter asas para voar. Quando Duzu chegou pela primeira vez à cidade, ela era apenas menina, bem pequena. Viera numa viagem de trem, dias e dias. Atravessara terras e rios. As pontes pareciam frágeis. Ela ficava o tempo todo esperando o trem cair. A mãe já estava cansada. Queria descer no meio do caminho. O pai queria caminhar para o amanhã. O pai de Duzu tinha nos atos a marca da esperança. De pescador que era, sonhava um ofício novo. Era preciso aprender outros meios de trabalhar. Era preciso também dar outra vida para a filha. Na cidade havia senhoras que empregavam meninas. Elas podiam trabalhar e estudar. Duzu era caprichosa e tinha cabeça para a leitura. Um dia sua filha seria pessoa de muito saber. E a menina tinha sorte. Já havia no rumo certo. Uma senhora que havia arrumado trabalho para a filha de Zé Nogueira ia encontrar com eles na capital. Duzu ficou na casa da tal senhora durante muitos anos. Era uma casa grande de muitos quartos. Nos quartos moravam mulheres que Duzu achava bonitas. Gostava de ficar olhando para o rosto delas. Elas passavam muitas coisas no rosto e na boca. Ficavam mais bonitas ainda. Duzu trabalhava muito. Ajudava na lavagem e na passagem das roupas. Era ela também quem fazia a limpeza dos quartos. A senhora tinha explicado a Duzu que batesse nas portas sempre. Batesse forte e esperasse o pode entrar. Um dia Duzu esqueceu e foi entrando. A moça do quarto estava dormindo. Em cima dela dormia um homem. Duzu ficou confusa. Por que aquele homem dormia em cima da moça? Saiu devagar, mas antes ficou olhando um pouco os dois. Estava engraçado, estava bonito, estava bom de olhar. Então resolveu que nem sempre ia bater nas portas dos quartos, nem sempre esperar o pode entrar. Algumas vezes ia entrar entrando. E foi nesse entrar entrando que Duzu viu várias vezes homem dormindo em cima das mulheres, homens acordados em cima das mulheres, homens mexendo em cima das mulheres, homens tocando de lugar com as mulheres. Gostava de ver aquilo tudo. Em alguns quartos a menina era repreendida, em outros era bem aceita. Houve até aquele quarto em que o homem lhe fez um carinho no rosto e foi abaixando a mão lentamente. A moça mandou que ele parasse. Não está vendo que ela era uma menina? O homem parou e levantou, embrulhado no lençol. Duzu viu então que a moça estava nua. Ele pegou a carteira de dinheiro e deu a nota para Duzu. Ela olhou timidamente para o homem. Voltou ali no outro dia não entrar entrando. Não era o mesmo. Saiu desapontado e triste. Passado alguns dias, voltou a entrar de supetão. Era ele. Era o homem que lhe havia feito um carinho e lhe dado um dinheiro. Era ele que estava lá. Estavam os dois nuzinhos, ele em cima aparecendo dentro da mulher. Dudu ficou olhando tudo. Teve um momento em que o homem chamou por ela. Vagarosamente ela foi se aproximando. Ele em cima da mulher, com uma das mãos fazia carinho no rosto e nos seios da menina. Dudu tinha gosto e medo. Era estranho, mas era bom. Ganhou muito dinheiro depois. Dudu voltava sempre. Vinha no entrar entrando, cheio de medo, desejo e desespero. Um dia o homem estava deitado nu e sozinho. Pegou a menina e jogou na cama. Dudu ainda não sabia o ritmo do corpo, mas rápida e instintivamente aprendeu a dançar. Ganhava mais e mais dinheiro. Voltava e a moça do quarto nunca estava. Um dia, quem abriu a porta de supetão foi Dona Esmeraldina. Estava brava.
Se a menina quisesse deitar com homens, podia. Só uma coisa que ela não ia permitir: mulher deitando com homem debaixo do teto dela, usando quarto e cama e ganhando dinheiro sozinha. Se a menina era esperta, ela era ainda mais. Queria todo o dinheiro e já. Dudu naquele momento entendeu o porquê do homem lhe dar dinheiro. Entendeu o porquê de tantas mulheres e tantos quartos ali. Entendeu o porquê de nunca mais ter conseguido ver sua mãe e seu pai. E de nunca Dona Esmeraldina ter cumprido a promessa de deixá-la estudar. E entendeu também qual seria a sua vida. E ia ficar, ia entrar entrando, sem saber quando e por que parar. Dona Esmeraldina arrumou um quarto para Duzu, que passou a receber homens também. Criou fregueses e fama. Duzu morou ali por muitos anos, e de lá partiu para outras zonas. Acostumou-se com os gritos das mulheres apanhando dos homens, ao sangue das mulheres assassinadas. Acostumou-se com as pancadas dos cafetões, aos mandos e desmandos das cafetinas. Habituou-se à morte como uma forma de vida. Os filhos de Duzu foram muitos, 9. Estavam espalhados pelo morro, pelas zonas e pela cidade. Todos os filhos tiveram filhos, nunca menos de 2. Dentre os seus netos, 3 marcavam o assento maior em seu coração. 3 netos lhe abrandavam os dias. Angélico, que chorava porque não gostava de ser homem. Queria ser guarda penitenciário para poder dar fuga ao pai. Tático, que não queria ser nada. E a menina Querença, que retornava sonhos e desejos de tantos outros que já tinham ido. Duzu entrou em desespero no dia em que soube da morte de Tático. Ele havia sido apanhado de surpresa por um grupo inimigo. Era tão novo, 13 anos. Tinha ainda voz e jeito de menino. Quando ele vinha estar com ela, passava às vezes as noites ali. Disfarçava, pedia benção. Ela não sabia, porém, que ele possuía uma arma e que a cor vermelho sangue já se derramava em sua vida. Com a morte de Tático, Duzu ganhou nova dor para guardar no peito. Ficava ali amuada, diante da porta da igreja. Olhava os santos lá dentro, os homens cá fora, sem obter consolo algum. Era preciso descobrir uma forma de ludibriar a dor. Pensando nisso, resolveu voltar ao morro, lá onde durante anos e anos, depois que ela havia deixado a zona, fora morar com os filhos. Foi retornando ali que Duzu deu de brincar de faz de conta, e foi aprofundando nas raias do delírio que ela se agarrou para viver o tempo de seus últimos dias. Duzu olhou em volta, viu algumas roupas no varal, levantou-se com dificuldades e foi até lá. Com dificuldade maior ainda, ficou na pontinha dos pés, abrindo os braços. As roupas balançavam ao redor do vento. Ela ali no meio se sentia como um pássaro que ia por cima de tudo e de todos. Sobrevoava o morro, o mar e a cidade. As pernas doíam, mas possuía asas para voar. Duzu voava no alto do morro. Voava quando perambulava pela cidade. Voava quando estava ali sentada na porta da igreja. Dudu estava feliz, havia se agarrado aos delírios, entorpecendo a dor, e foi se misturando às roupas do varal, que ela ganhara asas, e assim viajava, voava, distanciando-se a mais possível do real. Estava chegando uma época em que o sofrer era proibido, mesmo com toda a dignidade ultrajada, mesmo que matassem os seus, mesmo com fome, cantando no estômago de todos, com o frio rachando na pele de muitos, com a doença comendo o corpo, com o desespero diante daquele viver e morrer, por mais que fosse a dor, era proibido sofrer. Ela gostava desse tempo, alegrava-se tanto, era o carnaval, e já havia imaginado a roupa para o desfile da escola. Ela viria na ala das baianas. Estava fazendo uma fantasia linda, cantava papéis brilhantes e costurava pacientemente em seu vestido esmolambado. Um companheiro mendigo havia lhe dito que sua roupa assim tão enfeitada de papéis recortados, em forma de estrela, mais parecia roupa de fada do que de baiana. Dudu reagiu. Quem disse que estrela é só para as fadas? Estrela para ela? Duzu estrela era para Tático, para Angélico. Estera era para a menina Querença. Moradia nova, bendita aí, onde ancestrais e vitais sonhos havia de florescer e acontecer. Duzu continuava enfeitando a vida e o vestido. O dia do desfile chegou. Era preciso inaugurar a folia. Despertou cedo, foi e voltou. Levantou o voo e aterrissou. E foi escorregando brandamente em seus famintos sonhos, e Duzu visualizou
seguros plantios e fartas colheitas. Estrelas próximas e distantes existiam e insistiam. Rostos dos presentes dos parentes se aproximavam. Face dos ausentes retornavam. Vô Alaiá, vô Quilian, Ti Bambene, seu pai, sua mãe, seus filhos e netos. Menina querência adiantava-se mais e mais. Sua imagem crescia, crescia. Dudu deslizava em visões e sonhos por um misterioso e eterno caminho. Menina querência, quando soube da passagem da avó, Dudu tinha acabado de chegar da escola. Subitamente se sentiu assistida e visitada por parentes que ela nem conhecera e de quem só ouvira contar as histórias. Buscou na memória o nome de alguns. Alafaia, Kilian, Bambene. Escutou os assobios do primo Tático, lá fora chamando por ela. Sorriu prazerosa. Havia 3 meses que ele também tinha ido. Querência desceu o morro, recordando a história de sua família e de seu povo. A avó do Zu havia ensinado para ela a brincadeira das asas, do voo, e agora estava ali, deitada nas escadarias da igreja. E foi no delírio da avó, na forma alucinada de seus últimos dias, que ela, Querência, haveria de se umedecer seus sonhos para que eles florescessem e se cumprissem vivos e reais. Era preciso reinventar a vida, encontrar novos caminhos. Não sabia ainda como. Estava estudando, ensinava as crianças menores da favela. Participava de grupos de jovens da associação de moradores e do grêmio da escola. Intuía que tudo era muito pouco. A luta devia ser maior ainda. E na Querência tinha 13 anos, como seu primo Tático, que havia ido por aqueles dias. Querência olhou novamente o corpo magro e a fantasia da avó. Desviou o olhar e entre lágrimas contemplou a rua. O sol passado de meio-dia estava colando no alto do céu. Raios de luz agrediam o asfalto. Mistérios coloridos, cacos de vidro, lixo talvez, brilhavam no chão.